Bom dia, nova leitura. Vamos seguir aqui, pessoal. Vocês já sabem o esquema, não preciso mais ficar falando. Página 75, aqui a resistência e o amor. No dia anterior, ontem, a gente falou um pouquinho sobre o medo, a crítica, a insegurança. Agora vai entrar no aspecto do humor não, do amor, da paixão aqui. Então você vê que até essa página 75, a gente está chegando quase na metade do livro, ele está somente descrevendo o que para ele é essa resistência, essa autossabotagem. Então você vê pelo peso e a organização da estrutura narrativa aqui dele, você já consegue ver, dos autores de maneira geral, o peso que é colocado em certos argumentos, pontos e etc. Então você consegue entender a cabeça da pessoa, né? Aqui vamos supor, no início, onde tem o sumário, você vê aqui, ó. Resistência invisível, interna, traiçoeira, implacável, infalível, universal, nunca dorme, joga para ganhar, alimenta-se do medo, calma aí, atua em uma única direção, blá, 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 blá. Aí ele termina a dizer o que é resistência. Quer dizer, ele passa quase todo o livro dele conceituando isso. Para que a gente entenda que ela é realmente como ele está falando, multifacetada, ela vai vir de diversas formas, e o exercício que ele está fazendo ali é tipo, cara, você sofre disso. Né? Por mais que você às vezes não se dê conta, você sofre disso. Fica esperto aí que eu vou te mostrar como é que ela funciona, tá bom? Então vamos lá, resistência e amor. A resistência é diretamente proporcional ao amor. Antes a gente falou que a resistência é proporcional ao risco. Lembra disso? Quando a gente falou do medo? Ao risco. Quanto mais difícil, mais desafiador a resistência tal, plau! E agora ele fala que também, quanto mais paixão e amor que você tem por aquilo, e quanto mais risco, blau! A resistência também, ela sobe no mesmo patamar. É como se você fosse assim, subir um degrauzinho. Ela tá assim, sobe um degrauzinho. Subir outro patamar. Sobe outro patamar. Ela se nivela, tá? Se você está enfrentando resistência forte, a boa notícia é que há aí também um amor intenso. Se você não amar o projeto que o aterroriza, não sentirá nada. O contrário do amor não é ódio, é indiferença. E se você não sabe isso ainda, é melhor saber para a sua vida. O contrário do amor não é ódio. Se você está num relacionamento e alguém tá brigando com você, tá descascando em você, tá, ainda há amor ali, por mais que tenham conflitos, tenha brigas, argumentos e etc. Porque quando você para de amar, você sempre ignora. Você fala, tá, pensa o que você quiser, faz o que você quiser, vai aonde você quiser, imagina o que você quiser, não tô nem aí, tô cansado, tô não sei o quê. Então, assim, o oposto do amor não é o ódio. O ódio é o contraponto. O oposto do amor é a indiferença. Quanto mais resistência você experimentar, mais importante será para você a sua arte, o seu projeto, o seu empreendimento não manifestados, e mais gratificado se sentirá quando eles se manifestarem. Resistência e o estrelato. Fantasias grandiosas são sintomas de resistência, a marca do amador. O profissional apareceu de tanto o sucesso quanto a felicidade são subprodutos do trabalho. Vou falar de novo que eu acho que eu li errado. O profissional aprendeu que tanto o sucesso quanto a felicidade são subproduto do trabalho. O profissional se concentra no trabalho e deixa as recompensas venham, ou não, pouco importa. Isso aqui é muito importante porque hoje a gente está numa época de dopamina. O que é a dopamina? É um retorno em energia, químico no seu corpo, frente a algo experienciado. Hoje em dia a gente se enche de dopaminas baratas, quer dizer, um like, uma curtida, um comentário, coisas que vão dar um pico de dopamina, você vai se sentir bem, mas logo vai ter um declive muito rápido dessa dopamina. E é isso que o algoritmo faz com a gente. O que a gente tem muita dificuldade desde sempre
desde, né, nós somos seres humanos, temos essa dificuldade, mas ainda mais agora potencializado com os algoritmos, com as redes sociais e etc., é que a gente está querendo esse retorno muito rápido. E a gente não está se permitindo entender que existe trabalho, 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 suor, 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 transpiração, transpiração, transpiração. E aí, igual ele falou assim, quem sabe, talvez, um resultado. Porque ele fala aqui, ó, deixa que as recompensas venham ou não, pouco importa, porque o foco está no processo, não está no resultado. A ponto que hoje em dia, principalmente as novas gerações, elas invertem, elas querem resultado e não dão valor ao trabalho, ao processo, ao tempo. Né? Elas estão entrando no mercado de trabalho, dá menos de 3 meses, que é o tempo mínimo de teste, né? Até legalmente, e já estão pedindo aumento, já estão querendo, e já não estão insatisfeitas, já estão querendo buscar outra oportunidade, porque ali não tem, e nem mostrou trabalho, na verdade. Né? Nem disse a que veio, nem construiu. Né? Isso é o grande perigo da humanidade, principalmente das novas gerações. E um grande ponto que a gente tem nisso é que quando somos crianças, né, e vamos desenvolvendo a nossa capacidade, né, a personalidade ela é moldada e fixada até os 7 anos de idade, assim como as grandes sinapses neurais, né? As sinapses neurais dos neurônios cada vez mais fortes e quando são ligações complexas ou duplas, elas ficam cada vez mais fortes. Por isso que nesse período mais fácil aprender uma segunda língua quando criança, porque você consegue sedimentar aquele conhecimento em conexões duplas, né, de neurônios e mais fortes, que vão perdurar por mais tempo. Se aquela criança ela não tem essa oportunidade de desenvolver essas sinapses ou conexões neurais de forma mais firme, mais complexa e mais profunda, todas aquelas conexões elas não ficam assim, elas ficam rasas, sabe? E aí, o que acontece? Que aquela pessoa vai ter muita dificuldade cognitivamente para memorizar, para pensar, para desenvolver ali um raciocínio crítico. Antigamente as escolas faziam que você decorasse a tabuada, decorasse, né? E você seguia antes das provas decorando, né? E parecia que quando acabava a prova, eu até falava assim, cara, parece que vou balançar a cabeça e o conhecimento vai assim, blum, 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 e vai apagar, não quero nem mais aquilo para mim. Eu tinha um trauma com química, né? Quem fez aqui o Santo Agostinho no Rio de Janeiro, ali no Leblon, sabe o trauma que a gente teve com o Paulo de Química, eu esqueci o nome do de Física. Esqueci o nome do de Física. O de Física eu gostava, era excêntrico, mas era legal. Mas o meu trauma era Química, né? Sempre muita dificuldade com isso, já que eu sou mais, né, de humanas aí. Mas a gente não consegue sedimentar mais esses conhecimentos, ainda mais com a idade. Eu agora já passei de 40 anos, as pessoas que têm filho, né, você sente o impacto na memória, no raciocínio, né, e cada vez mais. Então, quando a gente não tem essa base sedimentar, o grande perigo da nova geração é que sejam criados novos humanos que são muito rasos em pensamento crítico. O que o ChatGPT tem é uma base de dados que está baseada no passado. Quer dizer, tudo que já foi colocado ali de forma pública no Google, por exemplo. Então ele pega o passado e ele pensa a partir do passado. O pensamento de inovação é um pensamento que vai de 0 a 1. Quer dizer, que vai do nada, vai de algo que não existe ainda para criar uma unidade. E não vai de 1 a N, por exemplo, né? Não repete de 1 a N. Uma inovação realmente inovadora, que traz o conceito de inovação no seu, né, no seu core, no seu coração, no seu conceito central,
é muito difícil cada vez mais, né, ser feita. É mais o que a gente vê por aí, uma remixagem, se a gente pode falar assim. É mais uma combinatividade, né? Se a gente pode falar assim, um termo do Murilo Gun, que fala muito sobre criatividade. Então, é uma combinação diferente. É isso que as pessoas estão fazendo, brincar de encaixe com coisas que já existem e não criar de 0 a 1. Por falar nisso, existe um livro muito interessante chamado De 0 a 1, do Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, juntamente com o Elon Musk naquela época, e ele dava aula em Stanford. E alguns dos alunos pegaram as anotações das aulas deles e colocaram na intranet da faculdade. E essas anotações ganharam assim muita notoriedade dentre os alunos, né? Porque era uma aula muito querida e todo mundo lutava para ter essa aula. Até que esse aluno pediu os direitos autorais do professor, o Peter Thiel, para transformar aquelas anotações em um livro. E virou De 0 a 1. Então faço essa indicação desse livro aqui para vocês também. E eu estou relendo esse livro, daqui a pouco eu coloco aqui o resumo no nosso canal também do livro com os maiores insights. Então só aguardar aqui na nossa playlist, temos mais de 150 vídeos aí de resenhas de livros. Mas esse é o ponto muito importante. E quem consegue entender a importância do processo e sofrer com isso, porque o processo nunca né, um passeio no campo, é um passeio de pedregulhos, vai sair na frente, né? Resistência e isolamento. Às vezes, evitamos iniciar um empreendimento porque temos medo de ficar sós. Sentimos-nos confortáveis com a tribo à nossa volta e sozinho para a floresta nos deixa nervosos. Uma dica: nunca estamos sozinhos. Tão logo nos afastamos do brilho da fogueira do acampamento, a musa se acende em nosso ombro como se fosse um vagalume. O ato de coragem mobiliza infalivelmente aquela parte mais profunda de nós mesmos, que nos ajuda e nos ampara. Grifa essa frase. O ato de coragem mobiliza infalivelmente aquela parte mais profunda de nós mesmos, que nos ajuda e nos ampara. É preciso ter coragem. Você já viu alguma entrevista com os jovens John Lennon e Bob Dylan, quando o repórter tentava lhes perguntar sobre o eu pessoal? Os rapazes evitavam essas intrusões com o maior sarcasmo. Por quê? Porque Lennon e Dylan sabiam que a parte deles empenhada nas canções não era Lennon e não era Dylan. Não era o seu eu pessoal que tanto fascinava os entrevistadores cabeça dura. Lennon e Dylan sabiam que a parte deles dedicada à composição era muito sagrada, muito preciosa, muito frágil para ser colocada em bytes sonoros, a fim de exercitar os pretensos idólatras, também eles apanhados nas malhas das próprias resistências. Assim, ignorava-nos. É lugar comum dizer que artistas e crianças, quando brincam, perdem a noção do tempo e solidão para perseguir suas visões. As horas voam. O escultor e o garoto que sobe na árvore se espantam quando a mãe chama. É hora do almoço. Isso é muito interessante porque volta ao livro que a gente leu, né? Esse é o nosso terceiro livro sendo lido aqui nas leituras comentadas. A Arte do Impossível, do Steven Kotler, fala um pouquinho sobre o processo de flow, entrar nesse fluxo criativo, que é muito importante, né? E é isso. Você sente o flow fisicamente quando você realmente se perde no tempo. É quando a mãe, o marido, a mulher, o filho, o papagaio chega e fala: cara, não vai dormir não? E você se dá conta que já são 2 da manhã e você nem tinha visto o negócio passar. É esse nível de entrega que certos artistas, mas principalmente certos pesquisadores, pessoas que estão querendo desenvolver algo novo, possivelmente, eu sempre penso em Leonardo da Vinci, possivelmente Leonardo da Vinci vivia num constante flow,
sem se dar conta do tempo, porque ali era uma coisa gigantesca, né? Eram vários empreendimentos, vários pensamentos, estudos, pesquisas, né? E enquanto não existia muito pouca base. Então era tanto artilharia, guerra, protótipos, projéteis, pinturas, dissecação humana e de animais. Então era um cara que eu falo assim, cara, a personificação do flow devia ser Leonardo da Vinci, realmente, um homem que, se existiu ele, eu fico muito envergonhada de ser quem eu sou hoje em dia, porque eu sei que como ser humana, independente aí das capacidades, eu poderia ser muito, muito mais. Mas aqui é muito engraçado que ele trouxe aqui a parte em que você consegue sentir esse flow na pele. É quando você perde a noção do tempo. E alguém tem que te chamar a atenção. Não é sua fome, não é seu cansaço, não é algo interno que te chama a atenção, entende? Você às vezes está com dor de cabeça e você não se atina que você não comeu durante 8, 9 horas, que você está ali trabalhando com uma coisa. E você fala, ai, está surgindo uma dor de cabeça, mas você não se atina que é porque você não comeu, é porque você não dormiu. E alguém externo tem que vir e, né, dar um alarme para você. Cara, não vai descansar, não vai sair, não vai dormir, não vai tomar banho, não vai comer, não vai, né, não vai congregar aqui com a família, né? Dá um tempinho aí e você fica, caraca, não vi passar, né? É isso que eu quero conquistar cada vez mais, assim, no meu dia a dia, no meu processo criativo, é esse estado que eu quero conquistar e estar apaixonada por esse estado. E falar assim, cara, mas você sabe o que eu estava conseguindo, o que eu estava fazendo? Eu estava quase chegando não sei o que, não sei onde, eu desenvolvi isso. É esse estado que essa pessoa quer chegar, mas para isso ela tem que destruir essa resistência. É a resistência que é um quebra-mola, é um bump. Você tá ali vindo e você dá aquela parada, ou aquele break, ou aquela quebrada, sabe? E quanto mais risco e quanto mais paixão que ele estava falando, quanto o quebra-mola é mais alto e existem mais quebra-molas. Como se você entrasse numa rua com vários quebra-molas, eles vão aumentando de tamanho cada vez mais. O fundo do seu carro já bate no quebra-mola e já raspa, e você tem que ir cada vez mais devagarzinho, e ali os vizinhos, eles saem até da casa para ver que você tá tão lerda ali e não tá conseguindo e tá raspando aquele né, debaixo aqui do carro, e você vai assim, todo mundo te olha, tipo, o que tá acontecendo com aquela pessoa? Tá sabendo dirigir? O que tá acontecendo ali? Aí, aquele quebra-mola tá grande mesmo. E você só quer chegar ao final daquela rua, para fluir, para chegar numa highway, numa estrada de alta velocidade. É ali que acontece o flow. Então, se você ainda não ouviu A Arte do Impossível, do Steven Kotler, foi um livro muito interessante que a gente já leu aqui com vocês. Vale a pena entender como chegar nesse flow criativo, né? Então fica aqui a dica, se você ainda não viu, próximo livro, né? Vamos terminar esse aqui primeiro. E vamos terminar aqui, porque a gente vai falar sobre... Não, vamos ler mais um? Muito rapidinho. Eu sei que são 18 minutos, mas muito rapidinho, porque é isolamento, segunda parte. E a gente está falando aqui do isolamento. Às vezes, os amigos me perguntam, você não se sente sozinho, sentado aí o dia inteiro? A princípio, achava estranho me ouvir respondendo, não. Depois, constatei que não ficava sozinho. Entrava no livro, convivia com os personagens, ficava com o meu eu. Eu não me sinto sozinho com os meus personagens, ao contrário, eles me parecem mais vivos e mais interessantes que as pessoas reais. Se você refletir bem sobre isso, verá que não poderia ser diferente. Para que um livro, um projeto ou um empreendimento prendam a atenção pelo tempo necessário à sua feitura, tem que se conectar com alguma perplexidade ou paixão interna da máxima importância para nós. Esse problema se torna o tema do trabalho, mesmo que não possamos, a princípio, entendê-lo ou articulá-lo. Cada personagem, à medida que surgem, encarna infalivelmente um aspecto desse dilema, dessa perplexidade. Os personagens talvez não sejam interessantes para os outros, mas são totalmente fascinantes para nós. Eles são nós. Eles são nós, será que tá bom aqui esse português? Versões mais mesquinhas, mais inteligentes, mais sensuais que nós mesmos.
é divertido conviver com eles, porque enfrentam o mesmo problema que nos incomoda, né? A gente se vê como um espelho invertido. São nossas almas gêmeas, nossos amantes, nossos melhores amigos, até os vilões, sobretudo eles. Mesmo em um livro como esse, que não tem personagens, não me sinto sozinho, porque imagino o leitor, a quem evoco como aspirante artista, bem parecido com meu eu mais jovem, menos grisalho, e a quem espero transmitir uma pequena fagulha de inspiração, revelar alguns ossos do ofício e ensinar em uns poucos truques da profissão. Então, não sei como é que você se sente no seu trabalho aí, no seu dia a dia. A solidão é realmente um tema até que eu converso muito com os entrevistados do nosso podcast, uma Hubcast, é um ponto assim que todos dividem, né, do processo criativo artístico, né, sendo pintor, no caso dele escritor, escultor, ilustrador e etc. A solidão, você está no seu ambiente de forma solitária, né? Você produz assim, né? E aqui ele fala que não se sente sozinho. Então eu faço essa pergunta para você. No seu processo criativo, independente de qual seja, você se sente sozinho no dia a dia? Ou você se sente repleto e cheio? Nem que fale aqui, né? Ele fala dos personagens, do texto, do leitor que ele imagina, né? Ou da pessoa que vai ver a pintura, ou da pessoa que vai experienciar, né? Ou experimentar sua comida, por exemplo. Você tem essa questão com a solidão e com a solitude? Ou isso passa batido no seu dia a dia? Me responde aqui porque eu gostaria de saber. Eu sinto, mas a gente conversa um pouco mais sobre isso numa próxima oportunidade. Eu quero saber de você. Escreve aqui para mim.